irmãos? Uma alegria imensa poder estar vendo os irmãos retornando a essa casa de oração, e podemos louvar, glorificar e ter comunhão. Amém? Amém. Deus continue abençoando as suas vidas. Aos irmãos que estão nos acompanhando, que Deus continue protegendo, guardando as suas famílias e sempre unidas no amor de Cristo. Amém? Amém. Eu quero deixar uma palavra nesse instante, e depois nós estaremos orando. Abra as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11. Vamos ler do 1 ao 6. Leamos a palavra do nosso Deus. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho e que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Nós dizemos pela fé, irmão. E pela fé vamos atravessar toda essa pandemia. Pela fé logo todos os irmãos estarão unidos, louvando, glorificando o nosso Deus. Pela fé nós vimos as nossas orações serem ouvidas por tantos irmãos que ficaram desempregados, por tantos irmãos que acabaram adoecendo e atravessaram. Outros, chegou o momento e assim Deus os chamou para as mansões celestiais. Mas cremos que pela fé, um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje estão nos braços do Pai. Nós estamos juntos, esperando a volta de Senhor Jesus Cristo, pela fé. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Edgar. Edgar, se aproxime mais um pouco aí para sua voz ser mais melhor ouvida. E ore ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos permite neste momento poder louvar o teu santo nome, agradecendo, Pai, pela tua palavra no dia de hoje, que será ministrada. Nós te pedimos, ó Pai, que nos ajude, Pai, a ser fiel à tua palavra e aos nossos compromissos que assumimos com o Senhor, Pai. Também, ó Pai, pedimos por aqueles que estão com dificuldade nesse momento. Também, ó Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo pregando a tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que há dificuldade, que nas dificuldades, Pai, eles possam sentir e perceber que o Senhor é a solução de todos os nossos problemas. Também, ó Pai, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos provou, quanto esse Senhor é fiel e que é a prova do teu amor para com os teus filhos. Pai, tem pedido pelos nossos irmãos, que o Senhor tem sido fiel comigo e para com todos os irmãos. Pelos meus familiares, ó Pai, muito obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, nos orientar, tudo aquilo que formos fazer, conforme a tua vontade, conforme o teu querer.
nos orienta, Pai, nesse momento de dificuldades e que nós possamos entender a cada dia que o Senhor é a solução de tudo e para todos. No nome de Cristo, que oramos e agradecemos. Nos conduza, Pai, com os louvores que serão cantados com a Tua palavra. Amém. 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 Vamos continuar louvando o Senhor. Os irmãos do grupo do louvor vão chegar e vamos continuar louvando ao nosso Deus. Os irmãos vão se colocar de pé, e vocês que estão em casa também, para louvar conosco também.
Deus. Eu lembro que há pouco tempo estávamos orando, pastores de vários lugares, nações, orando para que Deus quebrantasse o seu povo, orando para que houvesse a mão de Deus sobre a vida daqueles que estão se afastando de Deus, sobre a vida da igreja, para que houvesse um despertamento. E ele veio de uma forma dolorosa. Hoje estamos muito mais unidos à igreja do Senhor, e muitas almas foram salvas, porque na hora da dor, o povo, aquele que não conhece a Cristo, lembra que existe um Criador, lembra que existe um Salvador, Jesus Cristo. Aquela palavra que você semeou, aquela pessoa que você evangelizou, eu creio que no momento da dor, no momento que foi quebrantado pelo Covid, ele lembrou: existe um Salvador. Eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Irmão, vamos sair dessa pandemia muito mais unidos, juntos, porque Cristo nos uniu. Somos uma família em Cristo Jesus, e muitos mais se chegarão a essa família. Irmãos, continue orando. Ainda há muito para ser feito. Na sua família, na minha família, muitos ainda precisam de Jesus Cristo. Continue orando. Coloque seu joelho no chão. Esse é o momento para despertarmos do sono. Vamos continuar orando. Quarta-feira estaremos aqui e vamos orar ao nosso Deus. Venha. Eu quero fazer mais uma oração nesse instante, antes de passar a palavra ao pastor Márcio, para a pregação da palavra de Deus. Eu vou pedir que o nosso irmão Homezino, por favor, faça a oração. Senhor nosso Deus, Tua palavra nos diz que a Tua graça nos basta. Por isso, ó Pai, neste momento, não se trata, ó Deus, de volume, mas se trata, ó Deus, Tua palavra. Por isso, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela presença de cada um que está aqui, ó Deus. Mesmo, Senhor, com a nossa obediência sobre a lei, nós estamos usando aquilo que nós não queríamos usar, Senhor. Mas isso não vem a impedir que a nossa fé seja abalada, mas que nós podemos, ó Pai, permanecer em trono da Tua graça. Que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, habite no coração de cada um, Deus, agora neste momento. Eu sei que Ele já habite, mas que neste momento, Deus, nós possamos ter as nossas consciências e lembrar sempre, como o irmão diz, daquela pessoa que você falou do Evangelho, que você deu um folheto e derramou suas lágrimas, Deus, lembrando que existe um Deus, e ele só pôde pensar e aceitar através, ó Deus, das consequências. E por isso, Deus, eu lhe peço, Deus, que trabalhe no coração dessas pessoas, Senhor. Agora, neste momento, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos concita, Deus, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra através do Teu servo, e também a ceia que será distribuída, Deus, aos Teus servos, aos Teus filhos. Que nós possamos, ó Pai, regozijar, não só em espírito, mas com alegria e em tudo, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio. Porque cada um de nós que estamos aqui, eu tenho certeza que um dia nós abrimos nossos corações e aceitamos Ele como Salvador da nossa vida. E é esse símbolo, Deus, que está representando o Seu sangue, o Seu corpo, que possamos, ó Deus, não ficar aqui nas nossas cabeças há 3 meses ou 4 meses que nós não recebemos, ó Pai, esta ceia, mas a ceia da promessa que o Senhor nos deu, essa nós já temos ela. É a confiança que um dia estaremos na glória com o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.
Boa noite, meus queridos. Que Deus continue abençoando cada um de vós e que a paz do Senhor também continue reinando em vossos corações. Sejam bem-vindos para o nosso culto louvor e também a adoração ao nosso maravilhoso Deus, que grandes coisas realmente tem feito por nós e continua fazendo. Só quero aproveitar e dar também fazer algumas observações. Na próxima quarta-feira nós estaremos retornando com o nosso culto de oração. Portanto, nós pedimos aos irmãos também que forem se achegar para o culto de oração, por favor, nos avise com antecedência para que haja ali realmente um controle da quantidade de pessoas presentes também. E nós iremos continuar transmitindo o estudo no livro de Colossenses, né? Então iremos fazer a transmissão e após, então, nós teremos o nosso momento de oração e assim também como os pedidos. Quanto aos cultos de domingo também, tanto pela manhã como à noite, nós pedimos aos irmãos encarecidamente, por favor, se você for vir para o culto, nos avise com antecedência, pois nós, dado a questão do distanciamento, precisamos manter também uma quantidade limite de pessoas aqui no nosso espaço, né? Então, mediante os irmãos que nos avisam, nós fazeremos uma lista. Inclusive hoje mesmo teve irmãos que queriam vir, nós falamos, irmãos, já não dá para ele estar realmente cheio, ficando para o domingo seguinte. E se por acaso você chega sem avisar, nós acabamos tendo um grupo maior do que nós deveríamos ser. E isso não é interessante, não é bom, né? Especialmente pensando também na questão de saúde. Então nós pedimos realmente encarecidamente aos irmãos, você que está em casa, você que está conosco, por favor, fiquem atentos a esses detalhes para que haja realmente aí um ambiente saudável à medida do possível para todos nós. Às vezes você vai olhar e falar assim, puxa, mas tem um banco ali, tem outro vago, então está tranquilo. Não é. A questão não é a quantidade de bancos vagos, é a quantidade de pessoas, né? Por um exemplo, nós calculamos pelo tamanho do banco, aí 2 pessoas, uma em cada ponta do banco. Só que na contraparte você vai perceber que quando vem a família junta, né, que nem no caso meu, da minha esposa e meus 2 filhos, tecnicamente seriam 2 bancos, mas estamos sentados em um banco só. Então o outro banco, obviamente, irá ficar livre, mas a quantidade de pessoas está ali, tá bom? Então é essa a questão, não é pelos bancos vagos, mas é pela quantidade de pessoas. Se irmãos forem fazer uns cálculos, vão perceber que realmente é isso aí, tá bom? Então nós pedimos aí encarecidamente a colaboração, a participação dos irmãos. E no domingo, pela manhã, nós também iremos ter o nosso culto de ceia. Então tivemos hoje de manhã, teremos hoje à noite, e para os irmãos que não for possível estar de manhã e nem à noite, dado a quantidade de pessoas, então estamos estendendo também para o próximo domingo pela manhã, tá bom? Então, para aqueles que ainda não participaram da ceia. Então, você já participou, é óbvio, agora só no mês de setembro. Amém? Quero convidar quem tem sua Bíblia, abrir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo número 5, nós iremos ler o verso 14, bem como também o verso número 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso 14 e o verso número 15. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus Pai, que a Tua palavra fale, nossos corações e vidas sejam mudados e transformados e moldados segundo a Tua palavra para vivermos segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, nós te bendizemos e a Ti louvamos, Jesus. Amém. Amém. Cristo, o que nós realmente fizemos para que Ele nos ame tanto assim? Esses últimos dias têm sido
algo tão interessante podermos observar como nós estamos vivendo, como a sociedade, a humanidade está se portando diante de todas essas lutas, diante das dificuldades, diante das adversidades que horas têm acometido a todos nós. Especialmente quando nós pensamos e ajuntamos a essa questão a tecnologia que está aí só vem agregando valores, tanto na vida profissional, como dentro de casa também, para aqueles que têm o seu comércio, tem agregado valores, tem realmente ajudado e tornar somente uma ferramenta fantástica e essencial para que nós possamos lidar com as coisas neste período. Uma delas nós vemos aí, onde boa parte dos irmãos estão em casa, na sua maioria estão em casa, mas estão podendo, mesmo em casa, participar do culto. Tanto os louvores, como também ouvir a mensagem, ser edificado pela palavra do Senhor, e através das redes sociais que a igreja tem, dos canais nas redes sociais, também poder compartilhar com a igreja, com os demais irmãos, os seus pedidos de orações, bem como também a sua gratidão pelas respostas de Deus mediante os pedidos que foram feitos, e Deus tem ouvido e Deus tem abençoado. Mas, irmãos, é interessante, ao mesmo tempo, quando nós pensamos neste contexto e aplicamos ao longo da história da raça humana, Salomão, quando ele escreve ao livro de Eclesiastes, no capítulo 8, ele diz algo muito interessante. Ele diz que tudo Deus fez reto, o homem Deus fez reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E esta é uma realidade. Começar a pensar pelo fato quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. Tudo o Senhor fez reto, funcional, no seu devido tempo, de forma perfeita. Mas ao mesmo tempo Deus deu ao homem a liberdade para escolher entre adorar ao Senhor, viver para Ele e por Ele, em perfeita harmonia com Deus, ou abandonar os princípios do Senhor e seguir após os seus caminhos. E Ele deu aí nessa opção, onde estava lá, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ali está a primeira astúcia do homem, em realmente tomar do fruto e comer. A partir dali nós percebemos a entrada do pecado na raça humana e as consequências que ele tem trazido sobre as nossas vidas. Algumas vezes ouvimos pessoas indagando, se Deus existe, se Deus é amor, por que tanta maldade? Por que tantas pessoas morrendo? Por que tantas pessoas adoecendo? Por que tantos acidentes? Quando pensamos nessas indagações, nós também entendemos o seguinte, que de fato Deus é amor. Deus nos dá a liberdade de escolha. E por isso o Senhor fala para nós lembrarmos do nosso Criador. Por isso o Senhor diz para temermos ao Senhor. Quando nós tomamos uma decisão, as consequências nós teremos que colher a cada uma delas. Sendo elas boas ou não, teremos que pagar o preço pelas nossas decisões. E ao pagar o preço pelas nossas decisões, sendo eles mesmo sendo um preço que nós não queremos, não desejamos, não quer dizer que Deus deixou de me amar. Esse exemplo pode ser aplicado ao fato de quando um pai chega ao filho e diz, você não pode fazer isso. Olha, isso não é correto você fazer. E o filho faz aquilo. E quando ele faz, vem as consequências, ele vai pagar o preço pelas consequências de suas atitudes. O pai estará ali ao lado dele. O pai estará ali amparando, mas aquele filho vai pagar o preço por aquilo. E assim, meus queridos, acontece conosco no nosso dia a dia. Com cada um de nós em relação a Deus. Quando Deus olha para nós, para o homem, e sabiamente o Senhor nos orienta em Marcos capítulo 10, que você vai encontrar também no Antigo Testamento, quando Deus olha para nós e fala, não matarás. O princípio por trás é o amor à vida. O amor ao
amor para com uma outra pessoa. E quando alguém decide, então, por si, em tirar a vida de um outro, virá consequências. Tanto na vida daquele que cometeu o ato, como na vida dos parentes daquele que sofreu o ato. Deus deixou de o amar? Não. Mas iremos pagar pelas consequências das atitudes. Mesmo que eu fale, você fale, mas aquela pessoa é inocente, mas Deus não deixou de amar por causa disso. E as consequências do pecado, elas estão aí. Ela está aí diante de nós. E é interessante que dentro dessa questão ainda, quando Deus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, muitos dizem, olha, mas eu nunca tirei a vida de alguém. É verdade. E nesse fato eu concordo, que nunca estão tirando. Mas é impressionante hoje, quando nós realmente atentamos, realmente no início, a questão da tecnologia, né? Quantos vídeos circulam pela internet de pessoas cometendo suicídio? Aí a pergunta é, a pessoa por trás da câmera, qual era a intenção dela? Captar a melhor imagem do suicídio ou tentar de alguma forma convencer a pessoa a não cometer aquele ato? A ideia principal hoje tem sido, eu vou filmar e já mandar para todo mundo nas minhas redes sociais para mostrar que eu estava lá filmando. Nós perdemos o amor em realmente ir lá e tentar convencer ou ajudar a pessoa para que ela não cometa tal ato. Mas nem por isso Deus deixou de amar você. Nem por isso. O Senhor continua, por isso Paulo olha e ele diz, pois o amor de Cristo, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange. E de fato, irmão, nós ficamos constrangidos quando nós atentamos às nossas atitudes, quando nós lidamos com a realidade, e então olhamos para a palavra de Deus e Deus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, não vá para o inferno, não tenha condenação eterna, mas tenha a vida eterna. E o que é interessante olhar para esse verso, que quando Deus diz todo, ele não está lá, abre parênteses, exceto os homicidas, não está isso. Quando Deus diz todos, ele inclui você. Indiferente do que você fez ou pensou em fazer, Deus te ama mesmo assim. Mesmo assim. Mesmo que você talvez olhe para a realidade das coisas que estão diante ou patente dos seus olhos e tente atribuir a outras pessoas e não reconhecendo Deus. Nós estávamos assistindo um programa, não vou mencionar para não fazer propaganda, né, de emissoras, mas estávamos assistindo um programa onde alguns cientistas iam falando e discorrendo a respeito de tornados, furacões, bem como também a respeito dos raios, né, e a devastação que eles realmente acontecem. E eles estavam dizendo que há algumas coisas com relação à formação de um tornado que eles não conseguem entender. Eles não conseguem explicar. Mostraram uma casa, se não me engano, nos Estados Unidos, em que o furacão devastou tudo que havia em volta, mas a casa ficou intacta. E eles tentaram dar tantas explicações para aquele fenômeno de que tudo em volta da casa havia sido devastado, mas aquela casa não aconteceu nada, nenhuma telha havia sido tirada. E então o proprietário daquela casa disse que ele não vê aquilo como um milagre. E então um outro cientista começou a explicar e ele dizer, olha, possivelmente naquele momento tanto Zeus como Sete teve piedade destes homens. O outro falou, olha, foi a mãe natureza realmente decidiu preservar esta casa, seja a quem for que você atribui. Deus não vai deixar de amar você porque a Ele você não deu crédito por aquilo que Ele fez por você. E isso, irmãos, nós vemos quando olhamos para dentro de casa. Aqueles que são pais, que estão me ouvindo e me olhando aqui, vão entender o que eu estou dizendo. Nós pais fazemos tantas coisas pelos nossos filhos.
tantas coisas. E há coisas que passam desapercebidas, não é, irmão Bezinho? Não é, irmão Cláudio? Que ao longo do tempo, dos dias, os filhos não olham e falam: pai, obrigado! Mas a sua mão estava onde? Lá. Aquele esforço que você fez desde quando o sujeito era pequenininho ali, para que ele pudesse estudar, mesmo com todas as nossas limitações financeiras, dificuldades, para que ele pudesse estudar, lá na frente ele consegue no superior, aquele outro, uma boa profissão. Muitos não chegam para o pai e mãe e falam: mãe, pai, obrigado, porque quando eu não queria ir para a escola, você me obrigou a ir. Obrigado por aqueles dias que o senhor deixou os seus afazeres, sentou comigo para me ajudar a estudar. Mesmo que você não agradeça, que os nossos filhos não agradeçam, nós não deixamos de amá-lo por causa disso. E Deus é assim conosco também. Mesmo que nós não reconheçamos a ação de Deus naquele momento, ou na minha vida, Deus não deixou de me amar por causa disso. Por isso, Senhor, olha para nós em Mateus, capítulo 11, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque de fato não só se lembra de Deus quando a coisa pesa sobre a vida dele. Alguns lembram de Deus para falar: ai meu Deus, pedindo misericórdia e compaixão, e outros para condená-lo. Mas quando as coisas estavam bem, não se lembrou do Senhor. Por isso, sabiamente, Salomão diz: lembra-te do teu Criador. E esse lembrar não é no momento das adversidades, quando as coisas estão bem em nossas vidas. Deus me ama, Deus te ama. O que temos feito para sermos merecedor deste amor? Deus nos deixa um exemplo clássico na sua palavra, quando nós atentamos ao Evangelho de Lucas, quando ela traz ali aquela parábola do filho pródigo. Chegou para o pai e falou: pai, me dá parte dos meus bens, eu quero curtir a minha vida, para viver a minha vida. O pai deu a parte dele de sua herança e ele foi embora. Foi dissipado, gastado. Quando gastou tudo e nada do que ele havia pego, ele investiu. Então foi comer junto com os porcos. E ali ele começou a se lembrar: puxa, lá na casa do meu pai, os seus funcionários, os seus empregados, seus jornaleiros estão comendo, estão bebendo, tendo onde dormir, e eu aqui como filho passando necessidade. Levantar-me-ei, voltei com meu pai e dizer: pai, eu pequei contra ti. Aquele filho voltou. E quando ele voltou, diz que ao longe o pai o avistou, correu e o abraçou. É bem interessante o contexto histórico também, de que quando isso acontecia e o filho voltava para casa, o normal era que aquele filho fosse apedrejado. Porque o pai estava aguardando. Porque o pai sabia que aquele filho um dia iria voltar, porque o pai conhece o filho. E o pai correu e o abraçou, em outras palavras, dizendo à sociedade: não o apedreje, porque eu o perdoei, porque eu o amo. E Deus faz o mesmo conosco. Deus faz o mesmo com você. De braços abertos, Ele continua te esperando. Pronto para lhe dar o conforto, lhe dar o carinho, a força que de fato o seu coração precisa. Trazer o alento que sua alma tanto almeja e tanto vem buscando nas coisas que esta vida possa lhe oferecer. Os prazeres desta vida, eles são transitórios, é verdade. São transitórios. Enquanto você está naquela roda de amigo, comendo, bebendo, usando seja lá o que for, fazendo seja lá o que for, você está feliz, alegre, dando risada. Todos que estão ao seu redor batendo no seu ombro, dizendo: olha, você é um ótimo amigo, eu gosto de você. Mas quando você sai dali e se vê sozinho, vem o vazio, vem a depressão, vem a ressaca, pensamentos de suicídio e tantas outras coisas. E logo você começa a descobrir
que aqueles que batiam nos seus ombros quando você saiu começam a falar: ô cara chato, que bom que foi embora. Mas não falam isso diante de você, e você começa a ficar amargurado com tudo isso. Mas Deus pode trazer uma paz verdadeira ao seu coração. Por isso o Senhor diz, em João capítulo 14, versículo 27, deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. E ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar um lugar. E de fato ele foi. E ele diz: quando eu for preparado, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso que Deus tem para você. Deus te ama. Não vale a pena continuar uma vida longe dele. Volte-se para ele. Abra o seu coração a ele. E deixe ele cuidar. Deixe ele guiar. Deixe ele controlar o seu coração e a sua vida. E você verá que vale a pena caminhar com esse Deus. Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso culto nesta noite. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, faça isso enquanto há tempo. Ore, peça a Ele o perdão de seus pecados. Peça. Qualquer coisa, entre em contato conosco, estamos aí para caminhar com você e te ajudar. Amado Deus e Pai, obrigado pela vida de todos que conosco estão, daqueles que estão realmente ouvindo a Tua palavra, seja em casa, no trabalho, no carro. Deus, que sejam alcançados a cada dia com a misericórdia do Senhor, transformados pelo imenso amor, ó Deus, que vem de Ti. Que a boa mão do Senhor, que a paz, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja constante e também abundante sobre a vida do Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe.